de imediato, o que é história? Eu te diria que história ela se assenta em uma base que é muito articulada. Essa base ela precisa estar sempre unida. De cara, nessa base, o fator tempo e espaço são absolutamente decisivos para o historiador. Sempre. Não existe a possibilidade de eu falar de Paulo, ou falar da primeira epístola de Pedro, ou analisar com vocês Apocalipse de João, o visionário, sem que a priori eu diga para vocês uma possível data que um desses textos tenha sido produzido. Então, eu vou localizar temporalmente o texto. Então, para o historiador, o elemento tempo é decisivo. E, junto com essa relação tempo, o espaço. Então, onde foi produzido tal texto, onde se deu tal acontecimento. Então, tempo e espaço são pontos de partida que o historiador não pode, de forma alguma, abrir mão. Vocês já estão vendo que, para a teologia, ou para a narrativa mítica, tempo e espaço não necessariamente são questões decisivas, definitivas. A quem aguarde a parousia, percebe? Então, a parousia é algo em aberto. Então, aí tem problemas para o historiador. Essa ideia de que Jesus voltará à sua segunda vinda, vai vir como um ladrão, blá, 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 blá. O historiador não é muito simpático a isso. Além do mais, tem um outro elemento aí logo de ponto de partida. História não trabalha com metafísica. Não entra nessa... ou o cidadão, ou o sujeito que o historiador trabalha se insere no plano físico, dentro de um tempo e de um espaço, ou está arriscado ser um mito. Por exemplo, Medeia, Édipo Rei, Jasão, Medeia, Antígona, o Odisseus, Ulisses. Então, essas figuras, elas não necessariamente precisam existir como sujeitos que viveram num tempo e num espaço específicos, num lugar ou numa região circunscrita. Então, aí são mitos. Então, de alguma forma, vão vendo aí os pontos de partida de um historiador. Tempo, espaço, o mundo físico, esse que nós experimentamos, vivemos, estamos inseridos. Para além desse mundo físico, o historiador duvida que ele existe, e se alguém insiste com o historiador que esse mundo existe, obviamente que ele vai demandar ou vai pedir provas. Um terceiro elemento contido nessa base sobre o que é história, ou o terreno por onde o historiador circula, é também uma estreita relação entre pensar teoricamente um objeto. Então, imagina, vocês me veem praticamente todos os dias falando sobre o movimento de Jesus com Jesus vivo, o movimento de Jesus sem ele vivo. Vocês me veem falando do Jesus histórico, de Paulo, e assim sucessivamente, do Evangelho que... Claro que eu não tenho uma máquina do tempo que me leve até esse passado. O passado, outro dia eu falava com vocês, é um país estrangeiro, onde é um mundo estranho, uma cultura diferente, uma língua diferente. Então, de alguma forma, eu preciso pensar
um cenário, construir um cenário à luz de uma documentação que me permita inserir os atores sociais que eu quero trabalhar. Então, nós não temos mais como voltar a Cafarnaum da primeira metade do século I. O que nós encontramos quando visitamos Cafarnaum é algo que está fossilizado. Já não tem mais gente ali. Nós temos uma materialidade de Cafarnaum, mas já não encontramos mais vida. Gente que entra, sai daquelas casas, que se alimenta, as crianças brincando. Isso acabou. Aquilo vira um sítio arqueológico, aquilo vira um espaço de visitação de turista. Aquilo está fossilizado. É como ir a Pompeia, Herculano. Você entra pelas ruas de Pompeia, mas num cenário onde pessoas da época já não estão mais lá. Então, nós precisamos, à luz da documentação, construir cenários onde a gente possa inserir os atores sociais dentro desses cenários. Por isso, nós trabalhamos com teorias que respaldam hipóteses de trabalho, sempre baseado em documentação. Esse já é um ponto que eu me encho de orgulho quando falo isso, claro. Esse é um ponto que eu acho que me distancia muito dos papagaios de pirata que ficam pululando aí as redes sociais, falando uma série de invencionices. Claro, tem público, porque a rede social tem público para todo mundo. Você pode falar a loucura que você quiser falar e terá gente te acompanhando, terá gente, de alguma forma, te divulgando. Por quê? Porque, de alguma forma, a rede social é um empoderamento de gente que tem o que dizer, mas de muita gente incompetente que não tem o que dizer. Então, público sempre tem. Né? Eu acho que um pouco as redes sociais são como igrejas. Então, tem aquelas que você avalia que são mais sérias, mas tem aquelas que você olha, pelo menos eu que fico zapeando, vendo aí alguns, passando sempre rápido por programas religiosos, você já olha o tipo, você já vê que aquele cidadão não tem condições de fazer sucesso. Como é que pode eu estar numa igreja onde a minha liderança, até ontem, cobrava 1 quilo de ouro e 15 mil para construir uma escola? Você acha que eu vou continuar lá? Não dá. Não teria condições, percebe? Isso, para mim, é picareta. Então, tem muito. Aqui, rede social, cara, é um negócio de doido. Coisa louca. Então, a história, ela demanda do historiador que tem compromisso com educação, com divulgação científica, que tem compromisso com qualificar pessoas. A história, ela, de alguma maneira, transita por, às vezes, situações ou terrenos em que o historiador fica exposto como aquele que, muitas vezes, é o incrédulo, é o ateu, é o que quer ser o do contra. É um pouco do que Raul Seixas chamaria a mosca na sopa. Pô. Você cheio de fome, querendo comer aquela sopa suculenta e a porcaria de uma mosca caiu ali. E você olha para aquela sopa e diz, pô, cara, e agora? O historiador, com relação à figura de Jesus, dirá que ele, ao morrer, ficou preso na cruz. Ninguém o tirou de lá. Pô, mas como assim? Sim, ele morreu e ficou preso lá.
seguiu o destino dos crucificados dentro das culturas antigas que praticavam a crucificação. Então não houve... Ninguém foi lá e baixou o corpo de Jesus. Ninguém o enterrou. E, obviamente, que se nada dessas coisas aconteceram, Jesus também não ressuscitou, não apareceu para ninguém, e muito menos ascendeu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai. Olha, olha o que o historiador é capaz de falar. Isso é o historiador. Por quê? Porque o historiador tem limites. A sua disciplina, a ciência histórica, impõe ao historiador limites. Limites que, para muitos de vocês que não conhecem história, aparece como alguma coisa absolutamente desagradável, absolutamente problemática.